Amém? Atos 5, a partir do versículo 17, diz assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E voltando, relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas abrindo as portas, não encontramos ninguém lá dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que haveria a ser isto. Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens, ou seja, os apóstolos, os homens que os senhores prenderam, estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem esse nome? Ou seja, o nome de Jesus, pregassem o evangelho. No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem, ou seja, o sangue de Jesus. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita o exaltou e a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: israelitas, tenham cuidado do que vão fazer a estes homens, porque há algum tempo atrás se levantou Deutas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês: não façam nada contra esses homens, deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruída, mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, e os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar que Jesus é o Cristo. Amém? Poder assentar em nome de Jesus. Queridos, nessa passagem aqui de Atos, nós aprendemos aqui algumas lições que nós temos que ter. Todos nós, desde o momento que a gente nasce, a gente tem uma certeza que um dia nós vamos partir daqui.
E nós temos uma trajetória nessa terra. Temos uma trajetória nessa terra. E Jesus não nos prometeu que durante essa trajetória seria tudo mamão com açúcar, seria tudo flores, que seria tudo do nosso jeito. Tanto que ele fala para o Pai, Jesus orou: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, nós aprendemos com o próprio Senhor Jesus que até nessa terra nós temos que passar segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa própria vontade. E nessa terra, na nossa vida aqui, nós vamos ter aflições, vamos ter pressões, vamos ter perseguições. E muitas das vezes, quando nós passamos por esses momentos, pensamos em chutar o balde. O primeiro que nós culpamos é Deus. Se Deus não está fazendo as coisas como eu quero, como eu preciso, então para que eu vou buscar Ele? Por que eu vou falar com Ele? Ele não está me ouvindo. Por que eu vou ler a palavra dEle, seguir a orientação dEle, se Ele não está fazendo o que eu quero? Mas não foi para isso que Jesus nos chamou, para fazer a nossa própria vontade. Foi para fazer a vontade do Pai. Amém? Foi para fazer a vontade do Pai. E mesmo fazendo a vontade do Pai, muitas das vezes, as coisas não vão sair da nossa forma, do nosso jeito. E foi o que aconteceu aqui com os apóstolos, irmãos. Nós lemos aqui, certo? Vocês entenderam a leitura? Uma leitura um pouquinho extensa, mas aqui fala da perseguição que os apóstolos estavam sofrendo por pregar o Evangelho, por falar de Jesus. Os apóstolos aqui não estavam sendo perseguidos por terem cometido algum pecado, porque tem pessoas que às vezes pecam, né? E ela pega no seu erro, no seu ato, e ali o ato, o pecado tem consequências, amém? O erro tem consequências, e a pessoa às vezes não quer pagar pelo que fez, pela consequência do seu ato, do seu erro. Mas aqui não, os apóstolos estavam fazendo a coisa certa, eles estavam obedecendo à palavra de Deus, mas mesmo assim, por amor ao nome do Senhor, eles foram perseguidos, e eles são chamados de bem-aventurados. A palavra de Deus diz: bem-aventurados aqueles que são perseguidos por amor ao nome do Senhor. Amém. E muitas das vezes, quando nós estamos passando por pressões no nosso dia a dia, ou seja, por questões... Eu estava até conversando essa semana com uma pessoa, e ela estava falando assim: como que eu vou me queixar de Deus pela minha vida financeira se eu não estudei, se eu não me preparei, se eu não me capacitei? Então, às vezes a gente, trazendo para o âmbito profissional, às vezes a gente quer ganhar uma renda, mas se a gente não tem capacitação para aquilo, porque muitas pessoas, para chegar ao valor daquela renda... Oi, irmã Zilda, não te vi quando chegou. Então, muitas pessoas, para chegar àquela renda, muitos estudaram muito, né? Muitos estudaram, muitos sacrificaram, muito joguinho de futebol, muitos sacrificaram muita partidinha de videogame, muitos sacrificaram muitos aniversários, muitos casamentos. Por quê? Porque eles sabiam que para serem capacitados eles tinham que estudar. Para passar na prova tinha que estudar, se dedicar. Então, realmente, quem estuda, quem tem uma profissão, às vezes é bem remunerado. E, infelizmente, às vezes nós que não temos uma profissão, uma capacitação, recebemos, né? E às vezes nós culpamos a Deus por isso. E a pessoa está falando: eu não culpo a Deus por isso, porque o que eu tenho, o que está na minha mão de fazer, eu que tenho que fazer, e não é Deus, não é? E às vezes, muitas das vezes, nós questionamos, nós pensamos em desistir de tudo, pensamos em desistir de alguma situação que estamos passando, uma situação às vezes no casamento, no emprego, e até mesmo de ceder a pensamentos que nos atormentam, porque o nosso primeiro campo de batalha é a nossa mente, irmãos. O inimigo vem com seus dados inflamados aqui, e nós temos que repreender. A nossa luta começa aqui,
no pensamento. E nós temos que repreender os nossos pensamentos para que os nossos pensamentos não virem sentimentos e os nossos sentimentos virem uma atitude, ação. Então nós temos que repreender. E muitas das vezes nós somos tentados com pensamentos que nos atormentam para parar, para desistir. Mas a realidade, queridos, que as pressões da vida faz parte da escola de Deus. Jesus Cristo é o nosso mestre, e muitas das vezes é no fogo que o ouro é purificado. E é nas pressões que nós aprendemos. Ou então, se a gente não está aprendendo, deveríamos. E a escola de Deus, querida, é na prática. É na prática. A escola de Deus, muitos profissionais, às vezes, têm muita teoria. Estuda e tira 10 na prova, mas na hora da prática, ganha 0 ou ganha 5. E na escola de Deus, a própria teoria, que é a palavra de Deus, ela precisa ser praticada nas nossas vidas. Então, a escola de Deus, ela é na prática. Deus é didático. Deus é professor, Ele é didático. E Ele usa as expressões para nos ensinar. Ele usa as expressões para nos consolidar, para nos edificar, para nos levar ao amadurecimento, ao crescimento em nome de Jesus. Amém? Você está entendendo? Então nós precisamos nos matricular na escola de Deus. E na escola de Deus nós aprendemos algumas lições como enfrentar as pressões da vida. E a primeira lição que nós aprendemos na escola de Deus é a lição da sabedoria, queridos. Todos nós precisamos de sabedoria que vem de Deus para lidar no nosso dia a dia. Precisamos de sabedoria, queridos. Precisamos. Para passar pelas dificuldades e pressões que enfrentamos, não basta as nossas experiências. Eu já sei disso. Não. Precisamos da sabedoria de Deus. A sabedoria humana, ela é vã, ela é vazia, ela é falha. Mas a sabedoria que vem de Deus, não. Não basta o conhecimento que nós temos da nossa família. Não basta fazer o que dá para fazer. Tem gente que fala isso, eu fiz o que deu para fazer, pronto. Não. Precisamos da sabedoria de Deus, da sabedoria do alto. Lá em Tiago 1,5, nos ensina, fala conosco. Aí de repente você está falando, irmã, mas eu não tenho sabedoria, eu não tenho. Queridos, não aceita isso não. Não aceita, não fica falando igual um disco garrado, que você não tem a sabedoria. Olha o que Deus fala para você, você não tem sabedoria não? Olha aqui, Tiago 1,5. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, quem necessita de sabedoria aqui? Peça a Deus. Pedir a quem? Deus. Que a todos, inclusive você que diz que não tem, dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será negada, concedida. Então, mais uma vez aqui a palavra, para pedir sabedoria temos que orar. Orar é pedir. Então precisamos pedir sabedoria a Deus. E Ele dá com generosidade. Esse é o desejo de Deus. E Ele dá a todos. Não fique pensando que Deus tem filhos preferidos, não. Jesus veio, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo que nele crê. Então, se você crê, você não será condenado, mas será salvo. E se você também crê que Deus vai te dar sabedoria, se você pedir crendo, Ele também vai te dar. Porque, queridos, Deus não tem filhos preferidos. Deus tem filhos que obedecem. Às vezes, acontece muito isso, né, na família. Os pais que têm filhos sabem disso. Às vezes, um filho fala assim, minha mãe prefere fulano. Fulano é o queridinho da mamãe. Lá em casa teve uma fase assim, que misericórdia.
né? Fulano é o preferido da minha mãe, ciclano é o preferido do meu pai, né? E nós pais temos que ter muita sabedoria para lidar com isso. Peça a Deus, amém? Para não criar rivalidade entre os filhos. Mas o que acontece com o outro que acha que o pai e a mãe preferem? Às vezes não é uma preferência, porque pai e mãe não preferem mais o filho. Ama todos, ama. Mas às vezes tem aquele filho que é mais obediente. Tem aquele filho que é mais atencioso. Tem aquele filho que gosta de estar mais junto com o pai e com a mãe. E às vezes tem um que quer estar longe, não se importa. A gente só tem mais comunhão, mais relacionamento com quem a gente convive mais, com quem a gente mais conversa, com quem a gente mais está junto. E não basta estar junto só, os mesmos corpos, no mesmo lugar, não. De repente a gente pode estar aqui junto, mas não está unido, não está na mesma sintonia, com a mesma afinidade. E às vezes isso acontece no relacionamento de pai e mãe. E trazendo isso para Deus, é a mesma coisa. Deus não tem filhos preferidos, mas tem alguns filhos que buscam mais a face dele, alguns filhos que obedecem mais, alguns filhos que têm mais prazer em falar com ele, e com certeza vai ter mais recompensa, não porque Deus predestinou assim, mas porque a palavra de Deus diz assim: aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abrirá. Então, aquele que pedir sabedoria, ele vai receber. Então, quem não tem sabedoria, peça a Deus, irmãos. Porque precisamos de sabedoria, irmãos, para viver. É preciso saber viver, mas é preciso saber viver com a sabedoria que vem do alto, com a sabedoria que vem de Deus, para a gente saber a hora de se calar, ter sabedoria, porque muitas das vezes a gente abre a boca igual um tolo. Hora de falar, às vezes precisamos. Então, para nós termos esse discernimento, precisamos da sabedoria de Deus. Sabedoria para a hora de agir, a hora de esperar o momento certo. Então, precisamos de sabedoria para lidar com as pessoas, para nos relacionarmos uns com os outros. Às vezes tem amor, não está tendo sabedoria para lidar um com o outro. A verdade é essa, em todos os relacionamentos. Então precisamos de sabedoria. E nós que queremos amar a cada dia mais o nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos de sabedoria para o glorificar. Você ama Jesus? Você quer expressar o seu amor? E nós expressamos o nosso amor, o glorificando na nossa vida. Então nós precisamos de sabedoria, precisamos permanecer firmes nele em toda e qualquer situação. Precisamos da sabedoria de Deus para enfrentar o dia mau. O dia mau, queridos, vem para todo mundo, vem para todo mundo. E o dia mau, de repente o que é dia mau para mim não é dia mau para você. Então, o dia mau pode ser diversas situações. O problema é que muitas das vezes não buscamos em Deus a sua sabedoria para nos orientar nesse dia. Como agir, o que fazer, e acabamos agindo como um tolo, como uma tola. Onde Deus quer que os seus filhos sejam sábios e ajam com sabedoria. No versículo 5, do capítulo 5, 18, que nós lemos, diz assim no versículo 18, voltando para o texto de Atos, capítulo 5, no versículo 18. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. O que nós vemos aqui, queridos? A palavra nos mostra que nós não estamos isentos de situações difíceis. Não anula as circunstâncias da vida. Os apóstolos aqui estavam fazendo o que era certo, mas mesmo assim, eles passaram pela prisão, mesmo pregando o evangelho. Não importa, queridos, sabemos que vamos passar por muitas circunstâncias enquanto estivermos aqui, mas o que importa é saber como lidar com essas circunstâncias. Por isso precisamos parar, orar
e se colocar nas mãos de Deus mais e mais, pedindo a Ele sabedoria. Mas não tomamos decisões segundo o impulso, segundo o que achamos, segundo o que fulano falou. Às vezes a gente dá crédito a um desconhecido. Às vezes nós damos crédito a tantas pessoas, mas não damos crédito à palavra de Deus. Temos que ousar em confiar na santa e poderosa palavra de Deus. Só assim nós vamos ser libertos e livres da mesmice, da religiosidade, do desânimo, do fracasso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É a palavra de Deus que nos levanta, irmãos, quando nós abrimos o nosso coração. É a palavra de Deus que nos liberta e que nos santifica. Dê crédito à palavra de Deus. Essa palavra aqui, ela não muda, ela é o livro mais vendido. E é através dessa palavra que nós somos transformados. Então, temos que pedir a Deus sabedoria. Nós não temos que viver, tomar decisões segundo o que achamos ou o que aprendemos com a nossa família, mas sim o que o meu e o seu Senhor Jesus nos orienta. E lendo em Atos aqui, nós vemos que os apóstolos, eles estavam cheios do Espírito Santo. A igreja estava cheia do Espírito Santo. E eles não foram isentos de pressões e perseguições. E eles não perderam tempo se questionando, murmurando, não. Eles não perderam a fé, não. Eles tinham uma certeza, queridos. Eles sabiam que eles eram em Cristo. O que a igreja hoje precisa é saber da identidade dela, quem ela é no seu Senhor. Às vezes falamos que somos de Jesus, mas só da boca para fora. Não sabemos verdadeiramente quem Ele é para nós e o que somos nele. Mas os apóstolos, eles tinham uma certeza de quem eles eram filho, quem eles amavam, quem eles serviam. Eles sabiam que o reino do seu Senhor não era daqui. Amém. E eles tinham uma promessa que nenhum homem poderia tomar da vida deles. Em nome de Jesus. Em Atos 5, no versículo 19 e 20, diz assim: mas de noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Templo aqui simboliza o que nós fazemos aqui. Templo, povo de Deus reunido. Templo, congregação, Assembleia dos Santos. Era isso que eles estavam fazendo. E a segunda lição que nós aprendemos aqui é a lição da direção de Deus. Deus, mesmo em meio à pressão que eles estavam vivendo, a perseguição, Deus não deixou de falar com eles. Mesmo eles em meio à perseguição e à pressão, eles não deixaram de ouvir a voz de Deus, não deixaram de ouvir a direção de Deus. Mesmo assim, eles estavam sensíveis à voz de Deus, porque eles tinham comunhão com Deus. A gente não pode esquecer, queridos, que Deus está com a gente. Muitas das vezes nós esquecemos disso. Não podemos esquecer disso, mesmo em meio às dificuldades. O que Sadraque, lá os apóstolos passavam? Os apóstolos, ou os amigos de Daniel passaram? Deus não livrou eles da fornalha, mas Deus estava com eles em meio à fornalha. A mesma coisa com Daniel na cova dos leões. Deus não livrou ele, mas fechou, estava com ele. E muitas das vezes são situações assim na nossa vida. De repente, Deus pode fazer, Ele pode, Ele é o Todo-Poderoso. Queridos, o problema nunca está com Deus. Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é soberano, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Nunca está com Ele.
mas eles sabiam que Deus estava com eles. E é isso que muitas vezes nos falta. Nós temos que aprender a ouvir a direção de Deus, queridos. Sabendo que se permanecermos em Jesus, se Ele estiver com a gente, nós vamos ter a melhor companhia. Ele é a melhor companhia. Mesmo Jesus, em meio à pressão do Calvário, Jesus falou para o Pai: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Ele estava sob pressão, sob angústia. Mas Jesus, mesmo assim, ele obedeceu à direção do Pai. Porque ele sabia que o Pai era com ele, que o Pai estava com ele. E muitas das vezes batemos cabeça, muitas vezes porque nós pensamos que estamos sozinhos. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus. Versículo 21 diz assim: tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Eles ouviram a direção de Deus e eles obedeceram. Obedeça por inteiro a direção que Deus te der, mas saiba, tenha isso, que toda a direção que Deus te der, ela tem que estar pautada na sua palavra, ou seja, na palavra de Deus. Se alguém fala algo para você, de ser da parte de Deus, mas que é contraditório à Bíblia, a palavra de Deus, sai fora que é laço. Ou é a carne, porque o Espírito Santo não vai dizer nada que seja contrário à palavra de Deus, queridos. Porque foi o Espírito Santo que escreveu a palavra de Deus através dos homens inspirados. Então, saiba disso em nome de Jesus. Então, não basta, queridos. Então, temos que obedecer por inteiro a direção que Deus nos dá. E a segunda lição é obedecer. A primeira lição, sabedoria. A segunda lição, direção de Deus. E a terceira lição, obediência. A terceira lição é obedecer. Não basta ter sabedoria, não basta saber a direção de Deus. Temos que obedecer. Não temos que questionar, mas sim obedecer. Os apóstolos aqui, eles foram obedientes o tempo todo. Mesmo em meio à perseguição por amor a Jesus, eles foram obedientes. Lê o versículo 19 de novamente. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras da vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Eles obedeceram à direção de Deus e cumpriram. Queridos, eles tinham acabado de ser libertos da prisão. Eles tinham sido presos injustamente por fazer o que era certo, por pregar o nome de Jesus. O que eles podiam fazer? Não, isso não é de Deus não. Como que Deus ia me libertar e Deus mandar eu voltar lá, sabendo que eles estão atrás de mim? Não é verdade? Não seria o raciocínio de uma pessoa com uma visão humana, com uma visão limitada, com uma visão sem ser a visão de Deus? Não, Deus me libertou. Deus me livrou da prisão soberanamente. Um anjo veio, abriu as portas, me tirou. O anjo tirou eles, queridos, de dentro da prisão sem abrir a cela, sem abrir as portas. Não foi isso que nós lemos aqui? Depois em casa você lê melhor para entender. Foi um milagre, algo sobrenatural. E Deus mandou eles voltarem para pregar o nome de Jesus, sendo que eles foram presos por estar pregando esse nome. Mas eles tinham uma certeza da missão deles, eles tinham a certeza do chamado para pregar o Evangelho. E eles foram sem se preocupar se eles iam ser presos de novo ou não. Eles simplesmente obedeceram ao Senhor, porque eles amavam o seu Senhor. E não adianta a gente dizer que ama de palavra, se a gente não obedece com atitude.
Nós não somos salvos pelo que fazemos, mas a salvação, ela é expressada através daquilo que obedecemos, que Deus nos manda fazer. É o contrário. Então, queridos, eles obedeceram. Eles foram novamente correndo o risco de serem presos, chicoteados, novamente, mortos até. Mas existe graça para os obedientes. Existe graça para os que confiam. Existe o favor de Deus para quem ouve e obedece. Existe colheita para aqueles que obedecem à direção de Deus, que clamam por sabedoria. Jesus no deserto, ele foi tentado sobre ali a pressão do diabo. Ele estava com fome, a pressão humana. E a gente, quando está com fome, né, tem gente que vira o Hulk. Está com fome e sai da frente. Jesus foi levado ali ao deserto, no calor das circunstâncias. Mas porque ele tinha a sabedoria de Deus e tinha a direção do Pai, ele não foi levado pela voz do diabo. Ele não foi levado pela a voz da fome, porque a fome é momentânea. A fome é momentânea. Jesus não foi levado pela voz das circunstâncias, mas Jesus resistiu com a voz de Deus, com a palavra de Deus. No versículo 29, diz assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Os discípulos, mesmo pressionados, queridos, mesmo pressionados, eles escolheram obedecer a Deus. Que a gente não venha dar desculpa para ceder a nossas vontades. Que a gente não venha dar desculpa para justificar os nossos pecados em nós mesmos. Os discípulos escolheram obedecer. Eles não murmuraram contra Deus. Eles não desistiram da sua fé. Eles não deram desculpa culpando os outros. Eles simplesmente escolheram obedecer a Deus. E muitas das vezes a igreja, as pessoas que dizem fazer parte da igreja do Senhor falam: ah, mas eu não tive escolha. Temos que ter a escolha de obedecer a Deus. Se você não teve escolha e a sua escolha foi ceder aquilo que desagradava a Deus, você fez uma escolha. Você fez uma escolha. Temos que obedecer sempre, queridos. Hoje, amanhã. Temos que obedecer ao Senhor na alegria, na tristeza, na escassez, na abundância. E eles perseveraram até o dia que eles partiram para a glória de Deus. E eles não partiram bonitinhos. Eles foram mártires. A maioria, não vou falar aqui para não pecar, esqueci agora. Mas a maioria foram mártires. Perdeu a cabeça por amor a Jesus. Perdeu a cabeça por amor a Jesus. Temos que servir ao Senhor, queridos, firmes e constantes, até que Ele venha, e por inteiro. Jesus morreu por nós por inteiro, ressuscitou por nós por inteiro. Jesus está à destra do Pai, intercedendo por nós por inteiro. Que venhamos obedecê-lo até que Ele venha por inteiro. Que hoje sejamos mais tementes, mais fiéis do que ontem, em nome de Jesus. No versículo 34 diz assim: mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, que fazia parte deles lá, que estavam perseguindo os apóstolos, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens, porque há algum tempo atrás se levantou Deutas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada.
Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso, digo agora a vocês, não faça nada contra esses homens, deixe-os que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem dos homens, será destruída. Então, queridos, nós vemos aqui que na nossa luta, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Perdão, pulei aqui, volta. Mesmo em meio às pressões, quando estamos firmes em Jesus, quando nós permanecemos nele, na sua palavra, até os inimigos falam a nosso favor. Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, não é. Mas aqui no caso, os inimigos, dos apóstolos, o inimigo estava usando essa galera religiosa, os doutores, que tinham muita lei, mas que não tinha graça e nem a presença de Deus na sua vida. Então, aqui, Deus usou o inimigo deles em favor deles. Então, quando nós estamos em Jesus, até aqueles que querem nos prejudicar, Deus toma para si e faz falar em nosso favor, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Por isso temos que estar em Jesus. Não temos que duvidar de Jesus, temos que duvidar de nós. Eu estou em Jesus verdadeiramente? Jesus está em mim. Eu tenho andado, caminhado no caminho de Cristo como eu deveria, segundo a sua palavra, segundo o que Ele me chama. Querido, estar com Jesus é o que nós mais precisamos. Temos que ter essa convicção, pois Ele é autor da nossa vida e Ele é autor da nossa salvação. Em nenhum outro há salvação, em nenhum outro há consolo, só em Cristo Jesus. E no versículo 38 e 39 diz assim, continuando aí em Mateus 5, neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens, deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruída. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. Aqui nós vemos o próprio inimigo deles reconhece que Deus estava com os apóstolos, amém? Você percebe isso? Que Gamaliel reconheceu que Deus era com eles e que se eles estavam lutando contra os apóstolos, eles estavam lutando contra Deus, contra a palavra de Deus. E isso aqui nos mostra, queridos, os apóstolos não estavam sozinhos. E aqui nos mostra que na nossa luta, nós também não estamos sozinhos. Quem peleja por nós é o Senhor dos Exércitos. Deus não nos deixa sozinhos. Quem muitas das vezes deixa Deus falando sozinho somos nós. Deus quer falar conosco, Deus quer nos orientar, Deus quer nos abraçar, Deus quer nos salvar, Deus quer demonstrar o seu amor por nós, Deus quer nos corrigir, porque Ele é Pai, e o Pai corrige ao Filho que ama, e muitas das vezes nós não deixamos sermos corrigidos e amados por Deus. Então, que a gente não venha duvidar se Deus está com você. Duvide. Eu estou com Jesus. Eu estou com Jesus. Jesus tem sido a minha melhor companhia. Eu tenho convidado Jesus para andar comigo. Eu tenho deixado Jesus verdadeiramente ser o Senhor da minha vida. Deus não nos deixa sozinhos. Ele é fiel. Nós não somos fiéis muitas das vezes, mas Ele é fiel. Lá em Mateus 28, 20, diz assim, ensinando-os, 28, 20, falei certo, Mateus?
ensinando-nos a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Ele diz que está conosco até o final dos tempos. Ele está conosco. Ele está conosco. Você tem estado com Ele? Por isso, queridos, por tamanha fidelidade, por tamanho amor, por tamanha graça, fique com Jesus. Caminhe com Jesus. Não o abandone. Se aproxime dEle. Viva para a glória dEle. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que Ele venha. Não se curve diante das pressões, mas se curve diante de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, aquele que pode fazer o impossível, aquele que pode salvar o mais perdido pecador, aquele que pode te socorrer, porque se Ele deu o Filho unigênito dele para nos salvar, o que mais Deus não poderia? Ele se importa com você. Amém. Não pense que Deus está aquém aos seus problemas, às suas dificuldades. Mesmo alguns problemas que nós cavamos para si, mas mesmo assim Ele se importa. Se a gente se humilhar, se arrepender, se voltar para Ele, clamar a solução da parte dEle, a direção Ele vai nos dar. Ele diz, buscai, e vai encontrar, batei e a porta se abrirá. O problema não está com Deus, o problema está conosco. A escola de Deus não é teoria, a escola de Deus é na prática. E precisamos aprender essas lições para aguentar as pressões do dia a dia. Sabedoria, direção de Deus e obediência a essa mesma. Amém, queridos?